Shalom, shalom, shalom regulando, shalom amado, Pai que bendiga muito aos seres também. E queremos continuar com o tema do reino, amém? Muito importante entender o verdadeiro evangelho do reino. É importante que nós todos tenhamos em consideração também o pensamento cristiano de que o evangelho é basado apenas em la morte e ressurreição de Jesus, verdade? Vida, morte e ressurreição de Jesus. E entender que o ponto principal do Evangelho está falando sobre um reino que será restaurado neste mundo. Amém? O reino é o reino de Israel, e a autoridade del cielo em la terra. Vamos começar com os textos. Lucas 11:2. Continuamos. Y él les dijo: cuando oréis, decid, Avino Shabbat Shammai, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Assim diz, venga tu reino. Amém? Lucas 12:29-34. Qual reino é esse? Ahora, Adonai, despides a tu siervo en Shalom, según tu palabra, porque has visto mis ojos tu misericordia, que has preparado delante de todos los pueblos. Mira, quem está falando acá? Simão, quando vê o menino Yeshua, o menino Jesus, no templo. Es aquel sacerdote que sabemos que cuando es presentado Jesús en el templo, cuando era niño, y el sacerdote que le toma en las manos E ele y ve. E declara isso. E olha que interessante, que declara: porque mis ojos han visto tu raja, tu misericórdia que has preparado delante de todos os pueblos. Hablando todos os pueblos, pero continua. Luz para revelación de los gentiles. Luz para revelação de los gentiles. Ou seja, qual é o objetivo de Israel? Qual é o objetivo do Messias? Iluminar a las naciones, a los gentiles. Y para la gloria de tu pueblo. Israel. No es la iglesia entonces, no es para la gloria de la iglesia. Não, para o pueblo de Israel. O Messias para a glória do povo de Israel. Continua. Las naciones miren a Israel. A Israel. E aí continua o que diz. E Simão? Y Simón hizo una bendición sobre ellos y le dijo: Miriam, la madre del niño, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y ser contradicho. Ok? Então, ali Simão diz, entrega então a Miriam, a Maria, ao menino de Yeshua e fala: mira, ele aqui, este está posto para caída e para levantamento de muitos em Israel, mostrando as duas classes de pessoas dentro do povo judío mesmo e também dentro de Israel, aqueles que aceitam ele e aqueles que não aceitam ele. Amém? Pero para a glória do povo de Israel. Lucas 24:21. Bueno, esperábamos que fuera él quien redimiría a Israel. Y además de todo eso, hoy es el tercer día que sucedieron estas cosas. Ou seja, aqui depois da morte do Messias, verdade? Eles estavam caminhando no caminho de Emaús, conversando um com o outro, verdade? Os discípulos. E falaram: bueno, nós pensamos que era ele que ia redimir a Israel, verdade? Porque o objetivo do Messias é redimir a Israel. Não significa que Jesus não vindo para redimir Israel, e sim que eles esperavam que naquele momento, onde ele estava ali com eles, que iria ser a remissão de Israel como nação. Ou seja, que de alguma maneira Jesus ia levantar uma autoridade contra os romanos e ia se estabelecer como reinado de Israel. Pero Yeshua não era o momento, todavia, dele estabelecer o reino de uma forma física e literal. E sim, aí ele havia apenas começado o processo de restauração desse reino que no início do milênio irá ser estabelecido literalmente nessa terra e de uma forma assim clara e visível. Amém? Marcos 11:10, olha o que diz. Bendito el reino venidero. Aqui diz: bendito o reino venidero, ou seja, o Olam Rabá. Amém? É o nome do nosso canal. Só você daqui, verdade? Nosso canal se chama Olam Rabá, Reino Venidero. Porque bendito é o reino venidero. Y el término venidero significa que vendrá. Vendrá, exatamente. Y con la iglesia no vino. O sea, este reino es de Israel para las naciones. Não é da igreja como religião ou como doutrina, não. Habla de reino civil. Cidadãos civis, pessoas civis, um reino civil, nada de religioso. Existe espiritualidade, é uma coisa, ok? Então você fala para as pessoas: qual a diferença da religião para a fé? A fé me traz espiritualidade, me traz consciência espiritual através da escritura. A religião
objetivo deveria ser isso, pero é um acercamento, ou seja, um cercado de dogmas e doutrinas de pensamentos de líderes. De forma como dentro de una caja, esto es lo que tenés que saber, esto es lo que creemos y esto es lo que hay que hacer. Exatamente. Y de eso sí salir de herejía. Sim, exatamente, exatamente. Então, essa é a diferença, ok? Então, Marcos 11:10, que diz? Bendito el reino venidero, el reino de nuestro padre David. Hoshana Elohim, o sea, sálvanos Elohim. Amém? Então, bendito o reino venidero do nosso padre Davi. Por que nosso padre Davi? Porque o Messias é da descendência de Davi e ele vem reinar sobre essa terra. Hoshana Ha'Elion, quer dizer, salva-nos Elion, salva-nos Altíssimo Elohim. Amém? Lucas 1:33. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Tu reino no habrá fin. Amém? Aqui deixa claro, verdade? Que ele reinará sobre a casa de Jacó, sobre o povo de Israel para sempre, e seu reinado não terá fim. Reinará sobre quem? Sobre la casa de Jacob. Pero ahí vemos que ese reino todavía no se cumplió. Sí. Está en proceso. Sí. Todavía el gobierno del cielo todavía no manda en toda la tierra. Assim é. Yeshua, Jesus, depois de ressuscitar, continuou predicando sobre o reino. Ok? Hechos 1:1-3, olha o que diz. Sobre todo, ¿cuánto comenzó a hacer y enseñar Jesús? Hasta el día en que fue acogido, después de haber dado mandamiento por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a los discípulos que había elegido. A lo cual también después de haber sufrido, se presentó vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndole durante 40 días, hablando de las cosas concernientes al reino de Dios. Olha que interessante, esse texto é muito importante. Por quê? Porque os discípulos no caminho de Emaús estavam falando um ao outro. Pensavam nós outros que era ele que ia restabelecer o reino de Israel. E de repente ele ressuscita. O Messias se queda 40 dias com os discípulos, falando sobre o quê? Falando sobre o quê? Qual que era o tema que ele estava falando? Exatamente depois de haver sofrido, apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando-lhe das coisas concernentes ao reino de Elohim. Ele ressuscita e continua falando sobre sua missão, que era restabelecer o reino do céu sobre essa terra. Fala de Elohim, Deus, ¿verdad? O reino do céu sobre a terra. ¿Ok? Entonces, como estuvimos hablando en el video pasado, es parte del proceso del reino, la vida, muerte y resurrección, sí, pero acá justamente entonces enfatiza eso, que el resucitó, no terminó su evangelio, sí, no, continúa, porque en esos 40 días continuó dándole indicativos, sí, instrucciones sobre el reino. Y ellos obviamente en todos ellos años de su vida continuaron y siguen proceso. Segue o processo, exatamente. Los judíos e los discípulos entendem el reino. Hechos 1:6, olha o que diz. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿es en este tiempo que vas a restituir el reino de Israel? Ok, pergunto. Nós lemos ali anteriormente, lemos Hechos 1:1-3, verdade? E no verso 6, então se haviam reunido e perguntaram os discípulos, Maestro, é nesse tempo que vai restituir o reino? Ok? Qual que é a preocupação daqueles judeus naquele momento? A restauração do reino, o restabelecimento do reino, e sabendo que ele, como Messias, essa era a sua missão. Amém? Então perguntam a ele, então ele habla a eles que a hora, o momento ninguém sabe, sobre a segunda venida e tudo mais, falando que, todavia existe um processo, ok? Então, esses 2000 anos, desde sua morte, ressurreição e ida ao céu, estamos em processo de restauração desse reino. Por quê? Porque o reino, ele é um símbolo de descanso para o mundo. E assim como a lei da criação são 6 dias que foram criados, no 7º descansou como Shabbat, conhecido como sábado, ok? Da mesma maneira, são 6.000 anos de pecado, para que no 7º milênio possa haver o descanso e o reinado do Messias. Então, o que nós vemos com isso? Nós vemos que é um processo. Então, quando o Messias vino, havia 4.000 anos ou mais de existência de pecado. Faltava completar 2.000 anos, que seria a plenitude dos gentiles,
aonde as tribos de Israel que estavam sendo dispersas e já haviam sido dispersadas por todo o mundo, precisariam conhecer sobre esse evangelho. Sim, a vida, a morte e a ressurreição, sim, mas principalmente sobre esse evangelho, para que pudessem vir o fim das coisas desse mundo e começar então o reino de justiça e bondade do Messias. Então estamos cerca de poder cumprirse las Exatamente. condiciones y va a venir el rey. Vai vir el rei Va a venir para reinar y va a venir con el reino del cielo. del céu, com a Constituição. Venga a nosotros tu reino. Tu reino. No es vamos nosotros a tu reino. Exatamente, exatamente. Marcos 11:10. Bendito el reino venidero, el reino de nuestro padre David. Mais uma vez. Amém? Hosanna Elión, salvamos el Dios, Elohim. Então, todos os discípulos, sendo judios, entendiam sobre o reino venidero. Lucas 17:20. Yeshua siendo interrogado por los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Elohim, le respondió: el reino de Elohim no viene con advertencias. Los fariseus, los judíos, todos eles hablavam sobre o reino. Lucas 12:32. No temáis, pequeño rebaño, porque con mucho gusto el Padre les ha dado su reino. Todos os discursos do Messias estavam focados nisso, sobre o reino. Ok? E ele fazia o discurso deles, qual que era a sua audiência, dos judios. Então ele estava falando aos judios convertidos em ele, verdade? De que pequeno rebanho, porque muito gusto o Padre lhes ha dado o reino. Todo o tema está centralizado em el reino. Yeshua enviou aos talmidim, discípulos, a predicar sobre o reino. Mateus 10:7. Y cuando vayan, proclamen diciendo: el reino de los cielos está cerca. Lucas 9:2. Los envío a proclamar el reino de Elohim y sanar a los enfermos. Hechos 8:12. Pero cuando oyeron a Felipe que les proclamaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesús, Yeshua el Mesías, procedieron a sumergirse tanto hombres como mujeres. Ou seja, Felipe proclamava a boa notícia, o evangelho do reino também, ok? E bautizava as pessoas em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Hechos 19:8. Entonces, durante 3 meses, Pablo asistió a la sinagoga, donde predicó con audacia y poder, dando conferencias con elocuencia y convenciendo a muchos sobre el reino de Dios. O apóstolo Pablo também predicava sobre o reino de los cielos, o reino de Deus, ok? Hechos 20:25. Y aquí ahora sé que ninguno de vosotros, entre los que pasé predicando el reino de Elohim, nunca volveré a ver mi cara. Apóstolo Pablo, novamente repetindo, Hechos 28, 23 e 30. Y una vez que hayan fijado un día, un grupo aún mayor de partes interesadas fue a la reunión con Pablo en su casa. Entonces, desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, Pablo les dio todas las explicaciones y les testificó vívidamente acerca del reino de Dios, buscando convencerlos acerca de Yeshua, Jesús, basando sus argumentos en la ley de Moisés y los profetas. Mira, vamos colocar esse texto para que tu possa entender do que é evangélico. O apóstolo Pablo está predicando o evangelho do reino em sua casa, persuadindo a gente, testemunhando, dando, testificando e dando explicações acerca do reino de Elohim, buscando convencê-los acerca de Yeshua. Sobre o que? Sobre Yeshua, que ele é o Messias, e basando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. O próprio Messias falou que a lei e os profetas falam dele. Sim. Ok? Sim. Ou seja, o apóstolo Pablo agora está sendo o quê? Levando a mensagem para as pessoas sobre o reino, basando-se na Escritura Sagrada. Ou seja, desde Gênesis a Apocalipse, desde o livro do Pentateuco, verdade? O Rumash, Gênesis, número Deuteronômio, a Torá, até os profetas e até o Apocalipse está falando sobre o reino. E o apóstolo Pablo cá está usando a lei dos profetas para testemunho e testificar sobre seus argumentos em la lei de Moisés e dos profetas sobre o reino de Deus. E continua. Y vivió 2 años enteros en la casa que alquiló y recibía a todos los que le visitaban, predicando el reino de Elohim. O que o apóstolo Paulo está predicando? O reino de Elohim. Y enseñando cosas concernientes al maestro Yeshua HaMashiach con toda libertad, sin ningún obstáculo. Amém? Pero no solamente, acá dice que no solamente hablaba de lo que vino Jesús a hacer
morir y resucitar, sino que enseñaba sobre el reino. El reino. Pablo sabía cuáles eran las cosas que la gente necesitaba aprender del reino. Sim, exatamente. Era necessário conhecer sobre o reino de Elohim. Amém? Sobre o reino venidero. Hebreus 12, 28. Entonces obtenemos un reino que no será movido. Y tengamos misericordia, es decir, seamos agradecidos, por la cual podamos servir a Elohim voluntariamente con reverencia y temor. Amém? Então obteremos um reino que não será movido. Mas a mensagem de los discípulos. Mateus 2:5. Escuchen, amados hermanos míos, no ha escogido Elohim a los pobres del mundo, pero ricos en fe, para ser los herederos del reino, que prometió a quienes lo aman. Assim as palavras do Mashiach. Ao que diz Kefa, Pedro, segundo Pedro 1:11. Porque así os será concedida la entrada en el reino eterno de nuestro Maestro y Salvador Yeshua HaMashiach. Amém? Assim diz Pedro. Ou seja, Felipe, Pablo, o Messias, João Bautista, todos eles tinham a mesma mensagem. O Evangelho do Reino. Amém? Então é importante que tu considere esses versos, que possa volver a ler, e tu vai entrar em razão comigo de que o Evangelho não é da prosperidade, o Evangelho não é da liberação, o Evangelho não é das coisas relacionadas às necessidades do homem, necessidades comuns, pero sim a necessidade maior do ser humano, que é reconquistar a autoridade do reino a partir do Messias, Hijo do Padre Eterno, para estabelecer nessa terra justiça e bondade com o reino dos céus. Amém? Quem não entrará no reino? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 5:5. Porque bien sabéis esto, que nadie inmoral o impuro o codicioso, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y Elohim. Ele deixa claro aqueles que não entrarão. Ele está falando do quê? Do reino, do Mashiach e Elohim, do Padre. Ou seja, o reino do Padre, e quem tem a autoridade legal sobre esse reino nessa terra é su Hijo. Gálatas 5:19 e 21. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas: fornicación, impureza y libertinaje, idolatrías y hechicerías, odio, discordia, celos, ira, egoísmo, disensiones, pasiones y envidia, borracheras, orgías y todo lo que se parezca a estas perversidades, contra las cuales os prevengo, como antes os lo advertí. Los que las practican no heredarán el reino de Dios. Amém? Deixa claro o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:9-10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os debéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se entregan a la fornicación, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Estos no heredarán el reino de Dios. Mira, em 3 cartas do apóstolo Pablo em Éfeso, para os Gálatas e também para os de Coríntio, habla o apóstolo Pablo sobre aqueles que não entrarão no reino. Ou seja, a mensagem do apóstolo Pablo é direcionada ao reino. Quem entrará ao reino? Es lo otro, ¿verdad? Ao contrário, verdade? E aqui eu coloco duas frases. Quem entrará em o reino? Quem for enxertado em Israel. Por quê? Porque o reino é o reino de Israel. É necessário o enxertamento para poder entrar no reino. E quando eu digo entrar no reino, é reinar sobre as nações, assim como diz Apocalipse, que reinaremos sobre as nações. Vamos ler o texto mais adelante, ok? Então, é importante entender que para reinar, eu necessito fazer parte do povo de Israel, ser enxertado nesse povo. Nós vamos entender isso. E também quem aceita de Yeshua na imersão em seu nome. Porque Yeshua é o representante, ele derrou no bautismo uma imersão em seu nome, exatamente para separar a gente que vai trabalhar para ele e também para o reino, no reino venidero. Claro, porque un reino, al tener un rey, necesita gente, sus colaboradores. Sí, y personas de confianza, ¿verdad? Serían los ministros, o lo que también en términos bíblicos llama los gobernantes, serían gobernadores. Los gobernantes, administradores, ¿verdad? Públicos y todo más. Toda essa gente precisa, porque um governo não é hecho só de um rei. Um reino, o rei, ele é o principal, pero abaixo existe uma hierarquia muito importante para que esse reino tenha ordem e também tenha justiça. E todos aqueles que reinarão com ele deverão estar comprometidos com ele.
en una sola palabra. Entonces, una sola palabra. él necesita del representante que va a poder enviar a las diferentes naciones. Una vez estando acá, él va a enviar en los diferentes países para que la gente que ya sabe en parte aprenda mejor y que las naciones que no saben puedan aprender. Pode aprender. E outra coisa, por que é importante o batismo em seu nome? Porque isso de uma forma legal, um compromisso de que vou servir a esse rei, de que eu tenho a disposição e quero servir a meu rei. Okay? Então, o batismo em seu nome, a gente, o batismo é para salvação. Tá, salvação do quê? A salvação é resgate. Resgate para quê? Ok? Então, quando eu hago o batismo em nome de Jesus, de Yeshua, o Messias, eu estou fazendo um comprometimento de que vou me preparar para reinar com ele. E serei fiel a ele, íntimo a ele, para poder ser seu servidor do reino venidero. Em outras palavras, Hechos 8:12 é o que diz. Pero cuando creyeron a Felipe mientras les predicaba acerca del reino de Elohim en el nombre de Yeshua, fueron sumergidos hombres y mujeres. Esses homens e mulheres sumergidos em nome de Yeshua são aqueles que estarão com ele e foram imergidos em seu nome. Hechos 2:38. Kefa, Pedro, entonces le dijo: arrepentíos y que cada uno de vosotros sea sumergido en el nombre de Jesús para la remisión de sus pecados, para recibir el regalo del Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. O Espírito de Santidade. Então, Kefas, Pedro também bautizou em nome de Jesus. Ok? Hechos 19, 4 e 5. Pero Shaul respondió: Yohanan, Juan, administró el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Yeshua, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron sumergidos en el nombre del Maestro Yeshua HaMashiach. Amém? Então, meus amados, mira, Pedro, Pablo, ok? E também Felipe, todos eles bautizaram as pessoas em nome de Jesus, ok? Nós vamos trazer um estudo aqui no canal sobre a Trindade, vamos trazer também um outro estudo chamado o verdadeiro bautismo. E todos esses estudos são importantes para que tu considere que os discípulos todos bautizaram em nome do Messias, Yeshua, e não em nome da Trindade. Pero nós vamos discutir esse assunto mais adelante, amém? Para que tu já possa ir pensando já. Olha o que diz Juan 3, 3 a 5. Yeshua le respondió: amén, amén, y te digo que a menos que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Jesús respondió: amén, amén, y os digo que si alguno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ou seja, para entrar no reino é necessário passar pelo bautismo, pela imersão. Pero os discípulos todos bautizaram em nome de Yeshua, porque é um comprometimento com o rei. Ele é o rei, é o representante legal nesse mundo pelo reinado do Padre. Amém? Então aqui está claro para vocês. Nós vamos trazer o estudo sobre o verdadeiro bautismo e também vamos trazer o estudo também sobre a Trindade. E aí vocês vão tirar suas conclusões em relação a esses versos que hablam que foram bautizados em nome do Messias. Apocalipse 1:6. Y nos hizo reino de sacerdotes, Elohim, vuestro Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amém. E nos hizo um reino, não uma igreja, não uma religião, não um pleno espiritual, e sim um reino literal de sacerdotes. A palavra sacerdote em hebreu é Kohanim e significa os administradores do pleno, tá? Esses seriam os administradores da organização, não só questão espiritual, mas também civil do pleno. Os Kohanim eram os professores da nação. Quem ensinavam as criaturas dentro de Israel eram os Kohanim. Aqueles que eram responsáveis pelas ordens dentro de Israel, abaixo dos reis e tudo mais, eram os Kohanim. Eles tinham parte principal no Sinedrim, que era a corte de justiça. Os sacerdotes estavam aí juzgando assuntos dentro de Israel. Fazia parte dos juízes de Israel, os sacerdotes. Como um palácio de justiça. Como um palácio de justiça. Ok? Reino. Amém? Porque a mensagem do reino é mais forte em esses últimos dias. Mateus 24:14. Y estas buenas noticias del reino será proclamada en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Aqui está o ponto, irmão. O Eliezer diz aqui: e essas boas notícias, o evangelho do reino, será proclamado em todas as nações, em toda a terra habitada, para testemunhar a todas as nações. Entonces vendrá el fin.
A partir disso vendrá o fim. A partir do que vendrá o fim? A partir do momento que esse evangelho do reino, não da religião, não da igreja tal, não o evangelho católico, não o evangelho da prosperidade, não o evangelho de la sanação ou da liberação, e sim o evangelho que habla sobre o reino, que é o tema de restauração do reino. Todos os discípulos do próprio Messias estão falando sobre a restauração de um reino, e esse evangelho, sobre essa informação, será predicado, e por isso que tu está escutando esse evangelho agora, porque será predicado em todas as nações do mundo, para que a gente sepa que o verdadeiro evangelho é a restauração da autoridade do céu sobre essa terra. E esse evangelho chegará a toda a gente, então se vendrá o fim dessa era para o mundo venidero. Aqui está o ponto. Acá nos está enseñando ya entonces cuál es el proceso ya que está realmente a punto de ocurrir. Sí. Porque este testimonio se está llevando a través de este canal, porque lo está escuchando, y otras personas que también tienen esta misión que el Espíritu Santo ya también está haciendo que ellos puedan llevar. Y vendrá, en fin, una vez que ya todas las personas ya conozcan o escuchen, no necesariamente tienen que aceptar, porque es para que se lleve, para que testimonio, para que después, cuando venga el juzgamiento, pueda decirle, mira, en tal canal o en tal persona o en tal lugar se habló para vos del reino. O no escuchaste, o sea, no vamos a poder decir, yo no escuché, no sabía. Sí, exactamente. Por eso es. Aqui não é exatamente como é interessante que tu pontuou isso, verdade? Que não é necessariamente para a salvação, e sim para testemunho, para que sirva como tu apoio de salvação ou mesmo tu queda, tu perdição. Por isso que dizia, verdade? Para levantar muitos em Israel e tem para derrubar muitos, verdade? E não é só em Israel também, como todo mundo também. Reino de los cielos, ok? Aí apareceu em tu pantalla na imagem, acompanhe comigo. Reino de los cielos. Reino de Yahweh, de Abba Padre, domínio do céu e da terra. Quem reina? Sabemos que é o Messias. Quem reina é o rei. Quem é o rei? O Messias Yeshua, conhecido por vocês como Jesus Cristo, representante legal do Padre Celestial. Qual é o território de seu governo? O planeta Terra. Qual é a capital desse governo, desse reino? Jerusalém, lá na terra de Israel. A Nova Jerusalém, mais adelante. Nome do reino, reino de Israel, ou reino de Shamayim, o reino do céu, etc., pelo reino de Israel. Qual que é o domínio? Toda a terra e tudo o que existe em ela, porque é isso que o homem recebeu, verdade? Do Padre e perdeu por rebeldia lá no Gênesis, ok? Qual é o idioma oficial desse reino? Todo reino tem um idioma oficial. Aqui em Paraguai, por exemplo, temos dois idiomas oficiais, que é o Guarani e o espanhol. Em Brasil, o português, verdade? O português do Brasil, ok? Então, em todo mundo, todo reino, todo país, há um idioma oficial. E do reino dos céus, do reino de Israel, será o idioma hebreu. Qual a cultura? Todo país tem uma cultura. Isso é importante, vamos falar sobre esse tema, cultura. Todo país tem uma cultura. Qual que é a cultura do teu país? Que tu está nos escutando, ok? O reino de Israel, a cultura é a cultura israelita, a cultura hebraica, ok? Constituição. Todo país tem uma constituição. E a questão do reino do céu está na Bíblia. É a Torá. Todo o que está na Bíblia, aí está. A instrução, a Torá. História do reino. Todo país e todo reino tem uma história. Como surgiu, os fundadores, os pueblos originários, etc. Ok? E a história do reino também é registrada na Escritura Sagrada, está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro que conta a história de um povo, e desse povo é o povo de Israel, desde seu surgimento até a sua restauração total e até a sua eternidade. E hablando também, junto com isso, acoplado com eles, as nações do mundo. Ok? Quem são os governantes? Os que vencem com o Messias, que é sua novia. Ok? Quem são os cidadãos? Os salvos entre as nações. Então, nós temos aqui um reino de governantes, né, e governados. Ok? Então, os governantes são aqueles que aceitam o Messias e estão com ele guardando os mandamentos. E quem são os cidadãos? Todas as nações são cidadãos. Amém? Quem são os súbitos? Todas as nações da terra.
Tá? O que é cultura afinal? Por gentileza, amado. O que é cultura afinal? Vamos entender um pouco sobre a cultura. Lo que dicen los eruditos. Para los antropólogos, la cultura es un todo complejo que involucra no solo el arte y nuestro conocimiento, sino también nuestras costumbres y leyes morales. En ese sentido, este todo completo incluye también nuestros hábitos como grupo humano. En la antigüedad, la palabra cultura significaba ciudadano, cultivo, cuidado. Estos cuidados abarcaban desde el cultivo de la tierra, la agricultura, hasta la educación de los niños y de los hombres, de su cuerpo y su espíritu, e incluían también el cuidado de los dioses. Interesante. Genéricamente, la cultura es todo aquel complejo que incluye conocimiento, arte, creencias, derecho, moral, costumbres y todos los hábitos y habilidades que adquiere el hombre no solo en la familia, sino también por ser parte de la sociedad como un miembro de ella que es. Amém. Então a cultura é tudo aquilo que é de um pueblo, desde sua crenças, suas tradições, sua língua, seu dialeto, verdade? Seu idioma, dialeto, idioma, okay. Idioma, ok? Tudo aquilo que é do pueblo. E a cultura do reino do Padre, do reino do Shammai do céu, o reino de Israel, é a cultura hebraica que é basado em sua constituição, em sua lei, em la Torá, ok? Então tu vai ver aí a palavra cultura, uma das palavras que é cultura em hebreu é a palavra tarbut, ok? E outra palavra que é muito usada nos dias de hoje é a palavra kol Torá. A palavra kol Torá é muito parecida com a pronúncia cultura. Kol Torá, cultura, ok? São duas palavras usadas no hebraico para dizer cultura. Kol Torá, cultura. Na concordância Strong 3605 diz: kol, a palavra kol, a primeira parte, kol, é todo ou el conjunto. No Strong 6963, outro significado também para pronunciação kol, também é voz, sonido, ruído, uma voz. E a palavra Torá, em concordância Strong 8451, traduzido como lei, leis, ensinança, direção ou instrução, ok? Então, cultura seria a voz de la Torá ou toda la Torá. E significa no pensamento hebreu que é cultura. A cultura de Israel e do reino será basado em toda a Torá, em toda a instrução bíblica e também na voz da Torá, que seria a voz da instrução, ok? Nós sabemos que a cultura de um povo é passado de boca em boca, passado de padre para hijos através de um dito popular, através de uma conversação, um diálogo popular, de histórias, né, de cuentos, etc. E da mesma maneira, a cultura de Israel é todo o conhecimento que vem através da Torá, transmitido de boca em boca, e também toda a instrução escrita de los mandamentos da Torá. A voz da instrução de Yahweh, toda a instrução do Padre Altíssimo Yahweh. Amém? O que é Kol Torá? Kol Torá. O que significa Kol Torá? Por gentileza, amado. Kol Torá significa ceñido con las escrituras, que sería ceñido con la instrucción. La instrucción. Amén. Lo que en portugués se traduciría como cultura. O en español, ¿verdad? En español, lo que se traduciría como cultura. A diferencia de Kol Torá, es el estudio estricto de las escrituras, sus costumbres bíblicas, como las 7 fiestas anuales, las leyes, su historia, su antología, etc. Amém. Então nós vemos que tudo está basado na escritura. A cultura de Israel está basada na cultura de Israel. Amém? É interessante que quando nós temos essa ideia de que a cultura está basada em toda a escritura, a cultura de Israel, nós vamos entender que a vontade do Padre é que nós tenhamos a cultura de seu povo. Por quê? Porque essa cultura é santa. Essa cultura foi basada nos ensinamentos do Padre, do Altíssimo. Então é muito interessante. Muito interessante. Por exemplo, verdade? A cultura a cultura alimentícia, de alimentação dietética de um povo. Colocamos lá, por exemplo, da China. Vai ver na internet, por exemplo, eles comendo pelo, por exemplo. É a cultura deles, verdade? Comer pelo. Então estou comendo lá e fazendo seu assado. Isso para nossa cultura é algo bizarro. Abominável, horrível, verdade? Porque imagine tu filhote, tu mascote em casa, verdade? E tu aí pensando já em um assado com ele, verdade? Pelo da nossa cultura
assado de pollo ou assado de um vacuno é algo comum. Lá na Índia, a cultura dietética deles, eles são muito mais vegetarianos, comem muita pouca carne na Índia, verdade? Pero se eles levam em nossa casa e nós outros desfrutando de um assado de vaca, por exemplo, eles vão entrar em choque. Porque é abominação para eles, porque a vaca é um animal sagrado para eles. É su Deus luego, verdade? Então é abominável para eles. A cultura de Israel nos habla, por exemplo, que Israel, e na cultura muçulmana também, pero em Israel também não vão comer a carne de cerdo, verdade? A carne de cerdo. Agora, nas culturas dos países, o cerdo é algo comum, verdade? Um alimento comum para a gente. Então, qual cultura é a cultura de Israel? A cultura baseada na escritura sagrada. Por que também falando sobre a questão de alimento? Porque existem leis dietéticas em la Torá que levam a cultura da gente de Israel a não consumir a carne de cerdo. Ou seja, se a gente quer comer cerdo, coma bem a hora, porque se negarem a entrar no reino, a cultura do reino terá como um escândalo cultural o consumo do cerdo. Por quê? Porque é basado na escritura sagrada, na lei del patria, que proíbe a alimentação de animais imundos. Entonces, padre, entendiendo lo que es instrucciones, sí, una constitución, la Biblia como constitución, el padre hasta inclusive no solamente está tocando cuestiones espirituales, sino que también alimentación, todo. Empresa, manejo de matrimonios, sí, relaciones con hijos, con padres, o sea, esa constitución es compleja. Comercio, fala mucho sobre comercio. Entonces, hasta para nosotros, porque estamos hablando, si dice, no comerás esto, comerás aquello, es para beneficio de nosotros. Sí, son instrucciones. Son instrucciones. Y la cultura de Israel está todo basado en eso. Entonces, en el reino que va a venir el Mesías a ejecutar acá, será realmente colocado esa constitución en vigor. En vigor. Porque ese reino no va a ser un reino para el pedazo allá en la tierra de Israel. A partir de Israel, ese gobierno será llevado para todo el mundo. Exactamente. Entonces, de ahí que él va a necesitar personas físicamente para que vayan viajar, llevando como gobernantes esa constitución a enseñar en este país, en el otro país, en el otro continente, sí, y así enseñar a todo el mundo. Olha que interessante, amado, porque hoje em dia em Israel, por exemplo, apesar de lá estão os cristianos, islâmicos, etc., pero aí como é um país judeu, aí, por exemplo, a cultura, sábado não se trabalha. Então, antes das horas do sábado, todos aqueles que guardam e não guardam são obrigados a encerrar seus comércios. Sendo judeu, ou sendo islâmico, ou sendo cristiano, não importa. É uma lei nacional, porque lá a cultura é baseada na Torá. Outra coisa, restaurantes de marcas famosas, que vendem alimentos de marcas famosas, que têm seus produtos que usam, por exemplo, a carne de animais imundos, ok? E em Israel não existe, eles são substituídos por outra coisa, ok? Então você não vai chegar no restaurante de Israel e pedir, me sirva aí uma porção de camarão, uma porção de langosta, uma porção de frutos do mar, etc. Verdade? Não existe isso, entende? Uma porção aí de bacon, chancho frito, bacon, não existe. Uma pizza de jamón com calabresa. Não existe. Não existe, ok? Porque toda a cultura aí, tanto alimentícia quanto cultura de vivência, é basado na escritura sagrada, é basado na Torá. E no reino venideiro será da mesma maneira. Amém? Há uma diferença entre qual Torá, a cultura de Israel, e a cultura das nações. Por gentileza, amado. Las culturas de las naciones son diversas y abundan en cada pueblo. Inventadas por la mentalidad desprevenida del pueblo, algunas de ellas son para la adoración de sus dioses o deidades. La mayoría son paganas y la gente se deleita en ellas. Ninguna de ellas son fiestas para adorar al Creador. Los resultados de este disfrute carnal están a la vista, pero todos coinciden en lo mismo, diciendo que nos estamos disfrutando en salud, no estamos haciendo daño a nadie. Que mi vida, digo yo, prefieren estas fiestas subjetivas a las verdaderas fiestas del Creador. Una fiesta muy celebrada en la cultura gentil en honor a Baal, llamada hoy
carnaval, que significa carne para Baal. Então nós vemos que hoje nas culturas existem as festas patronais, existe toda essa cultura que hoje existe no mundo, em cada país, está basado na religião desse país, a religião oficial do país, basado na tradições desse país, pero não estão basados na escritura sagrada. Há países que se dizem cristianos e que seguem o Deus da Bíblia, pero que sua cultura festiva, feriados nacionais, são todos para adorações a deuses paganos ou estão conectados à adoração a deuses paganos, ok? Então, por isso, e a gente rechaça na Bíblia as festas do Criador e se dizem seguidor do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deve considerar esses conceitos. Viver em qual Torá, em cultura de Israel, nos dá uma maior oportunidade de viver a cultura aprovada pelo Criador, que formou e educou o povo de Israel bajo a Torá para servir-lhe e adorá-lo. Proteger a cultura do povo, como lemos, está relacionado com adorar o Deus desse povo. Ou seja, se eu adoro o Deus de Israel, eu preciso preservar e proteger a cultura de Israel. Muy interesante, estaba leyendo hace tiempo atrás sobre lo que es la palabra cristiano, una palabra muy usada. Y lo básico que la gente dice que el cristiano es aquel que imita o sigue a Cristo. Sí. Si yo sigo a Cristo, que se supone que es Jesús, ¿verdad? Yeshua en hebreo, yo tengo que ser imitador de esa persona. Sí. Entonces, si yo voy a imitar a esa persona, sería interesante saber qué él come y qué él no come. Sí. Qué él hace y qué para él es malo. Y ahí nosotros escuchamos, por ejemplo, que él guardaba el sábado, guardaba el Shabbat. Y entonces, si yo soy un seguidor del Mesías, ¿por qué yo no guardo el séptimo día? Si él no come cerdo, ¿por qué yo como cerdo? Sí. O sea, lo que vos decís, ¿verdad? Si yo, este es mi deidad, mi Dios, mi Salvador, mi Elohim, yo tengo que seguir y hacer lo que Él hace. Sí, pero si yo le proclamo a Cristo, a Jesús, y yo como o vivo de una manera carnal, como a Él no le agrada, entonces, ¿de qué lado estoy? Sí. Tu está indo contra, ¿verdad? Tu própria fé y tu própria ideología, ¿verdad? Mi boca dice una cosa, pero mi cuerpo y mis acciones são outras. Assim é. Amém? Devemos considerar isso. Olha o que diz 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Y Elías fue a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, sígalo, pero si Baal está, sígalo. Y la gente no le respondió. Ok? Então, esse mesmo conflito que estava acontecendo em Israel no tempo do profeta Elias, acontece hoje no mundo cristiano, ok? A gente diz seguir ao Messias, que é judío, verdade? Não seguem seu exemplo e vivem e revivem e ensinam seus filhos e participam de festas e de organizações paganas. Ou com isso, verdade? Estamos adorando a Baal em carnaval, ou estamos adorando ao Elohim de Israel, Deus de Israel, guardando as festas bíblicas? Isso é uma pergunta que cada um deve se acertar. Quero mostrar uma imagem para vocês chamada carra torácica. Carra de la Torá. A carra é interessante fazer aqui uma conexão, amado, devido que nosso peito é conhecido como carra torácica. Ok? E nós podemos considerar carra de la Torá. Por que carra de la Torá? Carra de la lei. Por quê? Olha o que diz Jeremias 31, 33. Esse é o pacto que harei com a casa de Israel depois daqueles dias, disse Yahweh. Harei com que internalicem em Torá, em todo o seu ser, e agravarei em seu coração. Serei seu Elohim e eles serão meu povo. Aqui diz, depois daqueles dias, depois do Messias, em outras palavras, ele estava dizendo, vou colocar minha lei no coração de meu povo, dentro de meu povo, em sua carne torácica, aqui está o coração, como símbolo de amor, de emoção e de intimidade. A religião traz dogmas, doutrinas, organização humana e religiosa e adoração a uma certa deidade. Sim. Ok? O reino não. O reino traz uma cultura de vida, costumes, tradições de um povo. Serve ao rei. O rei coloca suas leis e seus mandamentos para o povo. E a Bíblia está falando que o rei de Israel, o dueño de Israel, vai colocar sua Torá, sua lei, dentro do coração do homem, que seria a carra de la Torá, ou conhecido como carra torácica.
internalizaréis, o sea, interno. Sí, realmente está hablando que hay. Interesante que de la forma médica, ¿verdad? Sí. Anatómicamente, el hueso justamente cubre prácticamente las partes casi más vitales, Sí. que sería el pulmón, respiración, el corazón, Sí. que es un dedo, el hígado, que en parte de filtrar el laboratorio también produce la sangre. Sí. O sea, él está protegiendo lo más importante. O mais importante, o peito do ombro é carga torácica, verdade? Carga torácica, ali alberga órgãos importantes, como dije vos, como o coração, os pulmões, tem outra imagem na tua pantalha. E a Arca da Aliança é uma sombra profética da renovação do pacto com a casa de Israel. A palavra hebreia para arca é tebá. Strong 8392 significa arca, arquilha, uma carra, pecho. Interessante a conexão, verdade? Então, para que tu tenha essa curiosidade contigo, a conexão que há entre o tórax humano, que é a carga torácica, com o que está escrito na profecia de Jeremias 31, dizendo que vai colocar em nosso coração sua Torá, seus mandamentos. Né? A Arca da Aliança, que é essa arca que tinha no Santo Templo, que muitos irmãos evangélicos lhe gostam de mirar, como está aqui, a Arca da Aliança, é verdade, uma representação, a gente mira a Arca da Aliança, a gente tem uma atração pela Arca da Aliança. Exatamente por quê? Porque o pacto renovado, ou uma renovação do pacto para toda a casa de Israel, é que aquilo que estava dentro da arca, que é a Torá, que é a lei, estava no coração da gente. Okay? Então, por isso eu te digo que de modo algum a lei de Deus foi abolida. Que devo fazer para ser hebreu israelita e obter a salvação e reinar com o Messias? O que necesito fazer? Aqui é uma boa pergunta. Sí, porque me imagino que nuestra audiencia al entender ya en este punto de que va a haber un reino, se va a estabilizar, el que va a venir a reinar, el que viene por segunda vez, y él va a tener personas que le va a ayudar en ese reino, y va a haber ministros, gobernantes, va a haber súbditos, Sí. y va a haber pueblo también. Eu também. Me imagino que todos queremos estar en un lugar más elevado que solo ser el pueblo, ¿verdad? Sí. Como yo ser parte del reino, o sea, como yo participar en el reinado y no solamente ser yo a quien se le va a enseñar. Sim, exatamente. Creo que ese Aqui está. E o ponto é, amados, Romanos 11, 1 e 36. O apóstolo Pablo, conhecido como apóstolo dos gentiles, está falando como podemos ser enxertados e estarmos no reino de Israel. O apóstolo Pablo nunca falou de uma igreja cristiana à parte de Israel. O apóstolo Pablo sempre ensinou que os seguidores do Messias devem, ou serão, ou por o Messias serão enxertados em Israel e nunca parte disso. Olha Romanos capítulo 11, lê com nós outros. Por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Mira, o contexto vem dizendo que o apóstolo Pablo, verdade, falando sobre o povo de Israel, que o Padre, que Deus não rechazou seu pueblo. Esse é o contexto do texto, para que tu entenda todo. Ele está falando de Israel aqui, tá? Falando que ele mesmo é israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, identificando quem ele é, da onde ele vindo, suas origens e de qual tribo ele pertence. E continua. Este era el momento espectacular para que él diga si esto era una cuestión de iglesia. Él tenía que decir de qué religión o de qué culto él era. Ou se não dizendo, mira, de uma certa forma, por causa da perversão deles, ou por causa da falta de fé deles, o Criador rechaça a Israel e tem agora seus seguidores, como seguidores do Messias, como su pueblo, pero não. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las Escrituras en el caso de Elías, cuando consultó con Elohim contra Israel? Dice, Yahweh, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también en ese tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Y si es por un favor, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor. ¿Qué cumplimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los eligió si los consiguieron. Y los demás fueron endurecidos,
como está escrito. Aqui está dizendo que Israel não alcançou o que buscava. O que Israel tinha que buscar? Ser luz para as nações. Ok? E Israel buscava, pelo contrário, ser justificado através das obras. O objetivo de Israel era ser, eles não conseguiram. Pero os elegidos sim lo conseguiram. Quem são os elegidos? O remanente que ele está falando. Ele está colocando um exemplo assim, claro, entre Elias e os profetas de Baal, uma nação corrompida, um povo corrompido, dos lados, ok? E ele fala, mira, não recordam vocês quando Elias reclamou a Yahweh dizendo, mira, mataram todos os profetas, só eu estou. Elias reclamou como padre, ele falou, opa, eu separei 7.000 daqueles que não dobraram seus rodilhos a Baal. Ou seja, sempre há um remanente no tempo presente e continua tendo um remanente. Continua o texto para a gente ler. Acá donde dice, Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron, que son esos 7.000 hombres. Sí. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos. Que sus ojos se nublen para que no vean, y haz que tu espalda se doblegue para siempre. Entonces pregunto, ¿acaso tu tropiezo los hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo, y su fracaso en ganancia para los gentiles, quanto mais será na plena restauração de eles. O que está dizendo o apóstolo Paulo, que há uma restauração também para eles. Qual que são aqueles? Quem são eles? Aqueles que rechaçaram, aceitaram o Messias. Ok? E continua. A ustedes los gentiles me dirijo. Agora dirigido àqueles que não hacían todavía parte del pueblo. Ahora recién, entonces todo lo anterior está hablando para israelitas. Para israelitas, exactamente. Ahora recién en la zona a ustedes los gentiles, o sea, ahora se dirige directamente a los gentiles que no están en pacto. A ustedes los gentiles me dirijo, por cuanto yo soy enviado para los gentiles, honro mi ministerio, a ver si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi raza. ¿Quién eran esos? Israelitas. Los israelitas. Y salvar a algunos de ellos. Porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión sino en vida de entre los muertos? Amén. Además, si la primicia es santa, también lo que es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Opa. Y si alguna de las ramas fueran desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Ok, está falando acá exatamente de olivo. Quem é olivo? Israel. Então ele está falando, mira, aqui não está falando nada fora de Israel. Está falando que algumas ramas, por não confiar, por não terem fé, foram desarraigadas, foram sacadas. E vós que nasceu nas nações, que é descendente ou não, pero que nasceu nas nações, agora por causa deles, que eles dudaram, não acreditaram, agora tudo está sendo enxertado pelo Messias. Aí mostra uma imagem que mostra dois olivos, ok? O olivo cultivado, que é Israel, e o olivo bravo, o olivo silvestre, que é as nações do mundo. E ali mostra uma imagem mostrando as ramas naturais, que são os descendentes de Israel, aqueles que guardam a emuná, a fé. E as ramas silvestres que são sacadas das nações e é enxertado no olivo de Israel. Estamos falando aqui de câmbio de reino, de câmbio de nação. Deixa sua nação e se torna naturalizado em outra nação. Eu, por exemplo, nasci em Brasil e sou naturalizado em Paraguai. Tenho dobra cidadania. Estou acá como enxertado em Paraguai, respeitando as leis desse país e vivo acá. Ok? Aqui tenho minha esposa, que nasceu minha hija, ok? E estou acá. Então fui sacado do Brasil, porque vivo há muito tempo acá, 12 anos, e sou enxertado na cidadania paraguaia. Da mesma maneira, vós que aceita o Messias, tu és sacado de tua nacionalidade nacional do país e é enxertado em Israel. Não se trata de câmbio de igreja, não se trata de câmbio de religião.
se trata de câmbio de pueblo, porque o olivo é Israel. Consegue compreender? Está muito claro isso, verdade? Às vezes de tanto explicar, creio que posso até complicar. Mas eu quero que tu entenda, porque é claro que fomos sacados das nações, aceitamos o Messias e somos enxertados em Israel por Messias. Então ali mostra, por exemplo, uma rama, nessa imagem, que foi sacado e enxertado no olivo cultivado, que é Israel. Entonces, explicando de otra manera, nosotros nacimos acá en estos países y hemos aprendido una cultura, ¿verdad?, pagana, donde idolatramos imágenes, también tenemos mucha inclinación a pensamientos de hombre en la iglesia, ¿verdad?, donde enfocamos en temáticas de prosperidad, de sanación y eso. Si yo quiero ser parte del pueblo, del reino que se va a estabilizar, del pueblo, del reino de Israel, entonces yo tengo que salir de ese árbol, dejar de alimentarme de ese árbol, y soy injertado a través del bautismo en el nombre de Jesús, de Yeshua, donde yo le acepto no como solo mi amigo, sino que le acepto como mi amo, mi dueño. Jesús, Yeshua, mi gobernante, vos sos mi rey. Y yo a mi rey no voy a hablar como mi amigo, como mi socio. Mi rey es mi rey, mi soberano. Entonces, el bautismo me hace injertar en el olivo, que es Israel, pero yo tengo que dejar de alimentarme del otro árbol. Sí. Yo no puedo, y eso hace anuencia al mensaje anterior, que no puedo servir a Dios y a Baal. Sí. O sea, yo tengo que dejar el árbol, dejar de alimentarme de Baal, sí, y ser totalmente, además de injertado, además de aceptar a Jesús, comenzar a nutrirme de Israel. ¿Y a dónde está esa cultura? En el Cortorá. Sí, tengo que comenzar a leer la Biblia y a alimentarme de esse árbol. Ahí está mi alimento de hoy en adelante. E o texto fala, né, amado? Fala sobre se a primícia é sã também toda a massa, se a raiz é sã também das ramas, né? Aqui fala da sábia, verdade? É decir, da abundante sábia do olivo, ok? Então, é se alimentar realmente dessa árvore que é Israel. La Torá. La Torá, dos mandamentos. E continua. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Em outra palavra, se tu se acha melhor do que os judios, tá vendo essas palavras? Se tu se acha melhor do que eles, não eres tu que sustenta, pero sim a raiz. E quem que é a raiz da árvore de olivo? Ok? Quem é a raiz de Israel? Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então a gente é contra os judios, pero esquece que Jesus é judio. Esquece que os discípulos eram judios. Ok? Se ouvir aquilo, os descendentes de Israel também vem da tribo de Judá. Abraão, Isaac e Jacó é o padre do povo de Israel, também da nação judia. Ok? Então, ouvo com isso. Porque quem pensamos que somos nós outros para ir contra ou atacar os judios? Y el propio discípulo que los gentiles, los cristianos siguen, y el propio discípulo, Pablo, él mismo ya se presenta diciéndolo, que es israelita, descendiente del patriarca, que es la sábila Abraham, sí, y que es el tribu de Benjamín. O sea, ya la persona que nosotros decimos, no, porque este texto es mal entendido. Sí, muy mal. Dice que está en contra, no, si él mismo ya se presenta diciendo que él está o sea, él es parte del olivo de Israel. Y él está diciendo que nosotros, específicamente yo, estoy siendo adherido, estoy siendo injertado. Yo no puedo pensar de que yo soy mejor de lo que ya estuvieron antes de mí. Exatamente. Y continúa. Entonces dirás: a las ramas las desgajaron para injertarme a mí. Está bien, por su incredulidad desgajaron, pero tú, por tu fe, estás firme. No te engrías y ten cuidado, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Cuidado, ok. Considera pues la bondad y la severidad de Elohim, de Dios. La severidad para que con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, de otra manera a ti también te cortará. Ojo. Y a ellos a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertará, porque ya es poderoso para injertarlos de nuevo. Amén. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron el buen olivo,
cuanto más a estos, que son las ramas naturales, los injertará en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, propio pensamiento, imaginación, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha oscurecido a Israel, o a la tribu de Judá, es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Aqui diz que o endurecimento, interessantíssimo, quero só que você revele esse ponto. Pois se a ti cortaram do olivo silvestre, te sacaram lá de Paraguai, do Brasil, de qualquer lado, e com a natureza, através do Messias, te injertaram no bom olivo, que é Israel, hablando de Israel e das nações. Quanto mais a estes, os judíos, que são as ramas naturais, nos injertarão em seu próprio olivo. Ok? Hermanos, para que não sejam sábios para o conceito, que o endurecimento que ha ocorrido a Israel é parcial, não é total, é parcial. Entende? Porque não, ele foi rechaçado como plebo, mataram Jesus, não quero judío. Nossa, eu escutei tanta coisa já, lembrarem de los judíos, verdade? Judíos por isso, judíos aquilo. Virá, então uma coisa, é parcial, diz o apóstolo Pablo, não é total. Até que haja entrado o número pleno dos gentios. Entrado diz. Injertado quer dizer? Entrado, entende? Então não estamos falando de algo à parte. Estamos falando de um plebo gentil que está se convertendo e se tornando em Israel, sendo enxertado no olivo e aí entrado, porque o endurecimento deles é parcial, não é total. Eso es creado por el propio Dios. El propio Elohim está causando entonces que esa ceguera que es parcial, sí, es la manera para que estos que nacimos en las naciones podamos ser injertados. Entrados. Va a llegar un momento donde ellos entonces esa ceguera también va a terminar. Y ellos van a ver. Vão ver também e todo Israel está unido. Então diz aqui, até que o número pleno dos gentios se complete. Então quem sabe tu é um gentio que está em processo de ser injertado, porque eu já fui injertado, o irmão também já foi injertado, é necessário que tu seja injertado também, ok? E quando tu for injertado, vai alcançar o número X, e aí vai ser cerrado o injertamento. E aí sobra o quê? Las naciones. Entonces es ahí donde muchos de los judíos, que tal vez de repente acá se están preguntando por qué los judíos no aceptan a Jesús, y ese endurecimiento es lo que Pablo está hablando. Sim, é a oportunidade que muitos têm de aceitarem Israel como pleno y respeitarem Israel como pleno. Entonces el endurecimiento, la ceguera parcial que está ocurriendo algunos, no se va a tratar con nuestra fuerza, con el ejemplo de lo que hizo, contó el testimonio de estas mujeres que se fueron pensando que con sus palabras en pleno Shabbat iban a lograr. Es que el Padre está permitiendo que nuestros hermanos mayores, los judíos, de momento no le reconozcan a Jesús como el Mesías, para que nosotros, para que vos que naciste en la religión, en la iglesia, entiendas que vos tenés sangre de Abraham, pero tenés que ser injertado y alimentarte del olivo. Y cuando llegue el número, como está diciendo acá nuestro amado Nací, el propio Padre va a echar el velo de nuestros hermanos mayores y ellos van a ver y van a reconocer a Yeshua, a Jesús. Entonces Él es el Salvador. Y ahí, pero ahí también va a ser un momento donde se va a cerrar rápidamente la puerta. El que no entró, el que no aceptó el llamado, el que no decidió pasar del otro árbol al árbol correcto, ya va a quedar para las naciones. Ou seja, quem serão os governantes? Aqueles que forem enxertados. Quem serão os governados? Aqueles que ficarem fora. Esse é o ponto, ok? El endurecimento de que ha ocorrido a Israel é parcial até que haja entrado no número pleno dos gentiles. E então todo Israel salvará, como está escrito. Todo Israel salvará. De Sião vendrá o libertador para quitar de Jacó a impiedade. Este teve compromisso com eles quando dio quite seus pecados. Aqui, assim que, com respeito à boa notícia, o evangelho do reino, são inimigos para a vantagem dos deles, falando dos judeus. Pero enquanto a eleição, são predilectos por motivo de los padres, de la raiz do olivo, Abraão, Isaac e Jacó, porque os dones e o chamamento de Yahweh são irrevogáveis. Israel nunca deixou de ser Israel, o povo judío nunca deixou de ser o povo judío. Eles têm os dones e o chamamento irrevogável de Yahweh. E nós outros estamos tendo a oportunidade por o Messias de sermos injertados. Ok? Ojo com isso, amados. Continua, amado, por gentileza. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos.
judíos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. O sea, ellos también van a estar en el reino. Eles também tendrão oportunidade de conversão. Tu está se convertendo de la religião para Israel, ok? Ah, não, mas eu estava no mundo. Sim, estava no mundo, aí melhorou tua vida vindo para a religião. Qual que acontecer? Começou sendo religioso praticante. E a hora do Nike te sacar da religião e te colocar no reino. Existe um processo. Tu está em processo, como todos nós outros. E eles também. Eles vão sair da religião para o reino. Porque o judaísmo vive dentro da religião, dentro dos costumes religiosos deles, doutrinas e dogmas estipulados, leis, halahás de los rabinos. Um dia eles vão sair da religião e vão praticar a cidadania do reino e se tornarão parte do reino. Porque Elohim los encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Amén, de todos, judíos y gentiles. Qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Porque ¿quién entiende la mente de Yahweh, de Dios? ¿O quién es su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensarlo? Porque él es el origen, el medio y la meta de todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amém, ve amém. Amém? Amados, está muito explícito acá. Quero ler mais uma passagem, Gálatas capítulo 3, 13, 26 a 29 diz: Ele Mashiach nos redimiu da maldição imposta por la lei, ao hacer de maldição por nós outros, porque está escrito: maldito aquele que se colga em um madeiro. Não está falando que a lei é maldita, mas sim que a lei condenava a maldição de morte e de não podermos sermos restaurados. E o Messias vindo para poder exatamente nos sacar essa condenação e se condenar no nosso lugar, para que tenhamos uma segunda oportunidade. E no verso 26 de Gálatas diz: assim que todos vocês são hijos de Elohim por meio da fé no Messias de Yahushua. Ok? Aqui está mostrando que aquele enxertamento, aquela fé, é pelo Messias. Porque todos os que submergiram em Cristo, em Messias, em Mashiach, são revestidos do Messias. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há varão nem mulher, porque todos vocês são um no Messias, Jesus, Yeshua. E já que são dele, de Messias, certamente são descendentes de Abraão. Que diz aqui: certamente são descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Se tornam descendentes de Abraão. Estamos hablando de pueblo, descendientes, son términos que siempre hablan de un pueblo. De um pueblo, ok? Então estamos falando que são descendentes de Abraão. Aí tem uma imagem para vocês. São descendentes de Abraão, hebreus israelitas. São herdeiros conforme a promessa, como diz o texto, ok? Então está todo acá, amados. Está todo muito explícito. O verdadeiro evangelho é o evangelho da restauração de um reino. E aqui nós estamos dando para vós detalhados as informações sobre esse evangelho, sobre a restauração desse reino, sobre que tu precisa ser enxertado. O evangelho do reino será predicado em todo o mundo e testemunho de todas as nações, então vendrá o fim. Mateus 24, 14, ok? Está aí o texto. 2 Coríntios 11, 22. ¿Por qué son hebreos? Yo también soy. ¿Son israelitas? Yo también soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también soy. Hablando do apóstolo Paulo dizendo: e eu hablo a mesma coisa. Somos hebreus israelitas por enxertamento em Israel através do Messias Yeshua. Mostro duas imagens: a oliveira cultivada e a oliveira silvestre. Ok? E pergunto: qual dos dois olivos? Olivo cultivado ou olivo silvestre é que tu pertence? Ok? Se tu nasceu no olivo silvestre, tu tem a oportunidade de ser enxertado no olivo cultivado, que é o povo de Israel. Amém? Olha o que diz Jeremias 11, 16 e 17. Yahweh te llamó olivo verde, adornado de hermosos y buenos frutos, pero con el estruendo de un gran tumulto la quemará hasta los cimientos y sus ramas se romperán. Porque el Todopoderoso de los ejércitos que os plantó ha pronunciado contra vosotros un castigo en forma de calamidad a causa del gran mal que la casa de Israel y la casa de Judá practicaron. Y así encendió mi ira cuando quemaron incienso a Baal. Aqui só para que vocês tenham em consideração que quando o apóstolo Paulo está falando do olivo, ele está falando de Israel.
um olivo verde, adornado, hermoso, de buenos frutos, pero que se corrompeu, pero de nenhuma maneira foi rechazado por Elohim, porque como diz o irmão, e diz muito bem, de que Adonai continua procurando esse povo ao qual ele ama para restaurá-lo. E está restaurando não só a casa de Judá, como também a casa de Efraim, que somos nós outros, para sermos insertados nele povo. Efésios 2, 11 a 22, olha o que diz. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles, en la carne los llamaban incircuncisos, los de la llamada circuncisión, y que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, Naquele tempo estavam sem o Messias, apartados de la ciudadanía de Israel apartados da cidadania de Israel, não está falando de religião, y ajenos a las alianzas de la promesa, que foram hechos com Abraão, Isaac e Jacó, estando sin esperanza sem esperança y sin Elohim en el mundo. e sem Elohim no mundo. Ok? Olha que maravilha, ele está dizendo aqui de uma questão de nação, de povo, e continua. Pero ahora en el Mesías, Yahushua, Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, Lejos. se han acercado por la sangre del Mesías, Amém. porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Ambos o quê? Ambos os povos, Judá e as nações. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Ou seja, dos dois homens, a casa de Judá e a casa de Efraim, um só homem, sendo assim a paz. Ou seja, o Messias vino para poder ensinar aos judeus que a restauração do reino já estava começando, já estava em processo. Arrependam-se porque o reino de Deus, e por quê? Porque o povo judeu naquele momento estava vivendo, como hoje, bajo dogmas de homens. E o Messias veio para educar o povo judeu, o povo de Israel, o judeu naquela época, de que deveriam abrir para que os gentiles pudessem viver. Ok? Então o Messias veio com o objetivo, unir as tribos de Israel. Ele é descendente de Davi. Davi é uma figura do Messias. E Davi foi o rei que uniu as tribos de Israel. E o Messias veio para unir as tribos de Israel. Esse é o principal objetivo do Messias. E Yeshua, o nosso Messias, Jesus, está sendo isso há mais de 2000 anos. Desde quando veio nessa terra e vai volver para terminar o seu trabalho. Ok? E é necessário que na casa de Judá e a casa de Efraim, que são dois irmãos, dois lados, 12 tribos de Israel, possam se unir. E a hostilidade que há entre eles deve terminar. Os judeus têm que entender que a restauração é profética e não aconteceu. E eles têm que aceitar, não as nações dentro da religião judia, não é isso. Eles têm que aceitar que as nações, os convertidos, fazem parte de Israel. Muitos judeus pensam de que nós outros ou outras pessoas que estamos falando sobre Torá, estamos aprendendo o idioma hebreu, estamos praticando a Torá, queremos ser judeus. E na verdade é que não. Na verdade, nós outros, seguindo o ciclo profético, a ordem profética, queremos a restauração do reino de todo Israel, aonde Judá é uma das tribos e não a única tribo. Por isso que os judeus têm que respeitar o pensamento dos cristianos quando eles estão buscando ao Messias de Israel, que é judeu, e buscando guardar os mandamentos. O interesse não é invadir as sinagogas e transformá-las em lugares de culto a Jesus. Não é isso. Pelo contrário, é que os judeus reconheçam que as tribos de Israel pertencem a Israel. E outro ponto, que se há um reino, há uma constituição. Então que a lei da Torá, que é a constituição para Israel, também é para as nações. Porque os judeus agora têm ensinado a gente que a lei agora são noáhicas, que são apenas 7 leis de Noé, que devem a gente ser praticadas. E não os mandamentos, porque os mandamentos são para os judeus e não para os gentiles, e não é isso. A constituição do reino, a restauração de todo um reino, aonde todos devem guardar a constituição. La misma constitución para todos. Para todos. E incluso os cristianos têm que entender que o endurecimento dos judeus é parcial e que luego muitos estarão reconhecendo a Yeshua como o Messias. Não todos, pero muitos. Ok? E então haverá a restauração. Ou seja, o Messias vino para derrubar o muro de divisão, derrubar as leis e preceitos de homens, tanto de um lado no cristianismo como do outro lado no judaísmo, quebrar tudo isso para unir as tribos de Israel. Pelo que passa com o judaísmo? Estão levantando cada vez mais leis, mais conceitos e preconceitos e pensamentos para afastar os cristianos.
E o que estão fazendo os cristianos? Levantando doutrinas e pensamentos de reemplaço de Israel espiritual e rechaçando os judeus. Ou seja, o muro que o nosso Messias veio derribar, os cristianos e os judeus estão levantando. Ojo com isso. Estamos indo contra a missão de nosso Messias. E continua, por gentileza. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo, por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Pero la gente está levantando la enemistad nuevamente. Y vino y anunció la buena noticia, O evangelho del reino. paz para ustedes que están lejos y paz para los que estaban cerca. Hablando do reino de Israel. Quem estão lejos? A casa de Israel, a casa de Efraim, a casa de José, os efraimitas. E quem estão cerca? A casa de Judá, os judeus. Ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Amém. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Como na família de Yahweh? Israel. O apóstolo Paulo está colocando aqui um documento legal, dizendo que o Messias veio enxertar os filhos de Israel. Não é religião, amados, por favor, não é igreja. Não é a tua igreja que salva. Salva do quê? E salva para o quê? Para que te salva? E do que te salva? Ouro com isso, o evangelho é sobre o reino. Um reino que nós vamos mostrar para vocês que será aqui na terra, não será no céu. Cuidado com as filosofias humanas. Portanto, repito as palavras do apóstolo Paulo e aquilo que foi lido por irmão. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, hablando de civil, pessoas civis, e não hablando de religiosos, sino conciudadanos de los consagrados membros da família de Yahweh, que é o povo de Israel. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas. Amén. Siendo Yahushua el Mesías mismo la piedra angular. Amén. Y en él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo. Amén. Santo en unión al Maestro. Amén. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. E em ele também a ustedes se nos edifica. Por que também a ustedes? Porque também se edifica a los judíos. Também a ustedes, porque eles são edificados e ustedes também. Nós temos duas casas em restauração. Os judeus estão em restauração e os cristianos também estão em restauração, estão em processo. Ou com essa mensagem, é muito importante. El reino é de Yahweh el Padre. Mateus 4, 8 a 10 diz: outra vez, o acusador levou ao monte muito alto, é decir, a uma tentação muito grande, e lhe mostrou todos os reinos do mundo, tentação do Messias, de Jesus. E na glória de eles lhe dijo: todo isto te darei se prostrando-te me adorares. Então Yahshua lhe mandou: ve Satanás, porque está escrito: a Elohim tu Elohim adorarás e só a ele servirás. O reino desse mundo pertence ao Padre, pero Satã, o diabo, se considera dueño desse mundo. Então ele arrasta Jesus a um lugar muito alto, mostra os reinos do mundo e fala: tudo isso eu te darei se me adorares. Por quê? Porque ele se acha dono desse mundo. Pero quem que é o verdadeiro dueño deste mundo? 1 Crônicas 29, 10 a 13, por gentileza. Entonces, en presencia de toda la comunidad, David bendijo a Yahweh, a Dios, declarando: oh Yahweh, Elohim de nuestro Padre Israel, bendito eres de eternidad a eternidad. Oh Yahweh, tuya es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestuosidad. Amén. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Amén. Oh Yahweh, tuyo es el reino, y tú gobiernas soberano sobre todo y sobre todo. Amén. De ti proviene la riqueza y el honor. Tú gobiernas sobre todas las cosas. En tus manos reside toda la fuerza y poder. En tu diestra la dignidad, el consuelo y el aliento que todo ser humano necesita. Ahora pues, Elohim nuestro, te damos gracia y alabamos tu glorioso nombre, oh Yahweh. Amém. Não pertence ao inimigo, pertence a Yahweh Todo-Poderoso, Elohim, Criador do céu e da terra. A ele pertence todo o reino, toda a glória e todo o honor. Amém. Apocalipse 20, verso 6. Bienaventurados y santos los que participan en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Amém? Claro, está aqui. Amém? Aqui diz: serão ressuscitados e reinarão com ele por 1000 anos. Nós vamos entrar no próximo estudo, que vamos falar sobre ele na terra, e tu vai entender que esse reinado de 1000 anos será aqui nesse mundo, nessa terra.
Apocalipse 11:15 diz: Então o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouvi grande voz no céu que proclamava: El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Elohim e de su Messias, e ele reinará por los siglos dos siglos. Ou seja, mostrando que o reino del mundo, não del cielo, ha llegado a ser de nuestro Elohim e de su Messias, que é su representante, que vai governar fisicamente e literalmente, e reinará pelos siglos dos siglos. Amém? El judaísmo rechaza o Messias Yeshua, Jesus, porque lo conheceu, através do cristianismo. Quero repetir, o judaísmo rechaça o Messias Jesus porque lo conheceu através do cristianismo. O cristianismo rechaça a lei, a Torá, porque negou a conhecer através do judaísmo. Ambos são péssimos promotores da base de sua crença, pois mesclam levadura e elaboram sua própria receita sem dar-se conta do óbvio. A base de ambos era a mesma, sem os demais ingredientes que la profanavam. La base é o Messias. A base del Messias, la base é que o Messias é a Torá. E a Torá é o Messias. Yeshua é a Torá viva. Ok? Então a base dessa receita é isso. Vai mostrar o texto aí em tu pantalla para que tu pueda considerar. Amém? A base da Torá é o Messias e a Torá é o Messias. Yeshua é a Torá viva. Então, os cristianos rechazam a lei, pero aceitam o Messias, mas não entendem que o Messias é a própria Torá, a própria lei viva. Por que a lei? Porque a lei é a autoridade do Padre, do reino do Padre. Os profetas e a lei falam de mim. Sim, porque ele é a Torá viva, ele é a palavra viva do Padre. Quando eu estou rechazando o mal chamado Antigo Testamento, estou rechazándole indiretamente al propio Jesús, que yo digo que yo acepta. Sí. Porque toda a Bíblia habla dele. Habla dele. E ele é a palavra viva, o verbo que se fez carne. A palavra do Padre é a Torá, as leis que o Padre, a instrução que o Padre colocou para Israel, para esse mundo. Por outro lado, os judeus rechazam ao Messias. Guardam a Torá, pero rechazam a Yeshua, a Jesus. Querem a constituição para o reino, pero não têm o rei. Não têm o rei, porque rechazam o rei. Ok? E não entendem que a base do Messias também é a Torá. Então, se eles amam a Torá, deveriam amar a Yeshua. Pero por que eles não amam a Yeshua? Porque o cristianismo ensina um Jesus totalmente contra a lei. Por isso que eles rechazam ao Messias. E como nós falamos no início, muitos sofreram eles em nome de Jesus. Então, por isso que rechazam. Pero quando vier a casa de Judá e a casa de Israel, os cristianos, a conhecerem o reino, entenderão que um reino é hecho de um rei e de uma constituição, ok? E vão entender que esse reino é o reino de Israel, não é a religião judaica e nem a religião do cristianismo. Vão entender que a cultura do reino é a cultura de Israel, que é basada na própria lei, na própria Torá, e tudo será colocado em ordem. Amém? Amados, nos quedamos aqui com esse estúdio. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar no canal. Também deixe sua joia aí, sim, amém? E estamos aí para poder ajudá-lo, amém? Quero fazer uma oração, agradecer ao Padre por esse estudo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan Toratot Torah emet, v'vay haolam também do reino, Baruch atah Yahweh Eloheinu Torah. Vitorioso tu Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos ha elegido em todas as nações e nos ha dado su Torah. Vitorioso tu Yahweh, dador de la Torah. Amém. Amém. Baruch atah Adonai, Hambarech que amou Israel ba Shalom. Amém. Vitorioso tu Yahweh, que bendice o povo de Israel com Shalom. E digam Amém. Abagadosh Baruch, te damos toda a rabá por esse estúdio, Padre. Te pedimos que nos leve tu Ruach HaKodesh e que possamos compreender a restauração do reino. Te damos toda a rabá, porque somos apartados das nações para ser herdados do povo de Israel. Bendito seja o nome eternamente, bendito seja o povo de Israel, e bendito seja a terra de Israel e de Jerusalém. E pedimos a bendição sobre cada ouvinte, sobre cada família, no grande nome do Rei de Israel, Yeshua, nosso Messias. Amém. Bem, amém. Amém. Shalom a todos, bendiciones. Shalom. Amado, Deus te bendiga, graças por todo. Bendiciones, amados. Aguardamos, nos encontramos no próximo vídeo. Amém? Shalom, shalom a todos.